E é menor do que o pai dele, você não conheceu o pai dele, né? Glória a Jesus, muito bom estar aqui. Quero chamar minha esposa, a pastora Márcia, também aqui um pouquinho. E estamos também com os nossos filhos, pastor André, nosso filho há 35 anos, é isso? Não pode falar, né? E a nossa filha Daniele, nossa filha há 6 anos, mais ou menos. E agora a Liz, tem 5 meses que está conosco, que é muito linda. Puxou o avô, né? Estão lá atrás, também pastores. Deus abençoe as suas vidas, em nome de Jesus. Fica de pé, pessoal, ver. Na verdade, eles vieram trazendo a Liz, né? Olha lá. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. É um prazer estar aqui com vocês. A gente ficou tão feliz, não é? Nós amamos essa igreja, amamos essa família, não é? E hoje o coração, haja coração aqui, né? Porque a gente lembra de tudo quando começou. A gente lembra, né, como Deus falou conosco, de uma forma tão maravilhosa. Tanta sede de Deus que a gente tinha, o que a gente mais gostava naquele tempo de avivamento era se reunir para orar. E a gente às vezes ia junto assim, vamos embora orar? Vamos, a gente ia para o quarto orar. E era muito tremendo como Deus falava, como Deus revelava. E mal sabíamos nós que um dia todos nós íamos ser pastores, não é? Como Deus fez ali conosco, começou um avivamento na nossa vida. E eu amo esse casal, não é? Eu amo desde menininha, quando a gente conheceu a Vera também, foi uma amizade muito boa. E eu lembro que quando Deus trouxe o avivamento, né? Como Deus usava a Verinha, né, como Deus usa até hoje, e foi assim para nós um exemplo, né, como ela jejuava, se consagrava, aprendi muita coisa com ela, e todos nós crescemos muito juntos ali, e hoje nós estamos aqui muito felizes, né, viemos aqui com o maior amor por essa igreja, estamos encontrando rostinhos aqui que a gente reconhece, e eu falei, Deus, ministério do meu pai, foi tão lindo aqui em Itaipu. E Deus tem um plano aí. E ter colocado o tio Isaías aqui. Ter plantado aqui. Porque o que o meu pai orou por essa região. Como ele orava pela região oceânica. E eu lembro que na última casa, né, que ele teve aqui, ele me levava no quartinho de oração. E antes tinha uma janelinha assim que dava para avistar a região oceânica. Ele falava, filha, nunca deixe de orar pela região oceânica, porque nós vamos tomar conta dessa região aqui para Jesus. E ele falava assim, filha, estende as mãos e abençoa essa região. Sabe, irmãos, é uma região difícil, nós sabemos disso. É uma região que vocês lutam com muitas coisas aqui. E é preciso uma igreja assim, é preciso uma igreja séria, é preciso uma igreja de oração, é preciso uma igreja de família, que ensine a família, não é? E nós estamos assim impactados desde que entramos aqui. E muito gostoso ver a Vivian estar ministrando, né? A nossa Vivian, que vimos tão pequenininha. E glória a Deus, amados, porque essa é uma igreja de família. Nós viemos de uma família abençoada. Nós viemos de uma semente maravilhosa, né? Do vovô Antônio, da vovó Ana, que era uma família muito unida, muito amorosa, não é? Com seus problemas, seus defeitos. Eu tive a bênção também de vir de uma mãe muito amorosa, não é? Muito querida. E nós vivemos isso, é a nossa vida. Priorizar a família, priorizar o tempo com os filhos. Então, uma igreja que se preocupa com isso, amados, é algo tremendo. Então, nós viemos aqui, né, para abençoar vocês e dizer que esse é um novo tempo. E Deus falava muito ali no meu coração que 10 anos acabou um ciclo e começa um novo ciclo. Fiquem atentos, porque Deus vai trazer algo novo mesmo, algo tremendo. Vai entrar um tempo de sobrenaturalidade nessa igreja. Mais do que Ele já tem feito. Sonhem grande, pensem grande, porque Deus vai levantar essa igreja aqui.
ela começou com prudência, ela começou devagarzinho, não é? Mas Deus tem grandes coisas. Há uma preocupação de Deus com essa região, e Ele está procurando quem vai assumir esse legado que foi deixado pelo pastor Arlindo. E hoje nós vimos tantas pessoas que já foram da igreja dele aqui, vemos a seriedade dos irmãos. Só depende de vocês assumirem essa posição e falar: aqui quem reina é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor dessa região. E nós vamos proclamar o nome dele. Amém, queridos? Que Deus abençoe essa igreja tão linda, não é? E que nós possamos juntos aqui estar participando desse culto ao Senhor. Amém, aleluia. 10 anos é algo muito sério, né? Eu creio que o Senhor é o Deus de datas. Nada o Senhor faz por acaso. Nada o Senhor atrasa um dia, ou muito menos adianta um dia. E esses 10 anos, sabe, o mês de outubro é lindo, né? Eu faço aniversário dia 7, Márcia faz dia 11, a Shalom faz dia 30, lindo esse mês, né? Mas eu tenho certeza que Deus tem algo novo. E eu quero testificar o que a pastora falou, que Deus falava ao meu coração, que um ciclo se encerra e começa um novo ciclo. Um ciclo grande, um ciclo de ação, um ciclo de expansão. Esses 10 anos foi um tempo de estabelecimento. Agora as coisas estão estabelecidas. Estando estabelecidas, podemos olhar para frente. Amém? Quero te convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Aleluia. Coisa boa é estudarmos a palavra, né? Eu gosto de estudar a palavra. Agora com a internet, então a internet aqui, a Bíblia de cá, um papel para anotar ali, e tantas coisas que a gente vai buscando e Deus vai falando, né? Evangelho de João, capítulo 11. Eu não vou ler todo o texto, porque na verdade eu quero chamar a atenção de todo o texto do capítulo 11, mais um pedaço do capítulo 12, e certamente é um episódio que você conhece, a ressurreição de Lázaro, mas eu quero chamar a atenção em alguns detalhes. Em primeiro lugar, a ressurreição de Lázaro, ela só é mencionada no Evangelho de João. Os 4 evangelhos você conhece, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinópticos, porque eles descrevem fatos, eles fazem uma sinopse, por isso são sinópticos, eles fazem uma sinopse do que Jesus fez. Então eles relatam fatos, isso, abençoados. Já o Evangelho de João, ele tem um outro enfoque. O Evangelho de João ele não só relata fatos, mas o Evangelho de João ele traz ensinamentos básicos. No Evangelho de João, por exemplo, é o Evangelho do grande eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou, enfim, não é? Ou seja, os grandes eu sou estão no Evangelho de João, porque João foi aquele que tinha um amor tão grande, acompanhava Jesus de tão perto, possivelmente o mais jovenzinho dos 12 discípulos. Talvez quando Jesus o chamou, ele tinha lá pelos 16 anos, enquanto Pedro talvez já tivesse com uns 30 anos, né? Então João era aquele que se aproximou muito de Jesus, é aquele que foi o único dos 12 que acompanhou Jesus até o momento da cruz, da crucificação. Só João estava ali. E quando, no momento em que Jesus foi morto, todos os outros fugiram, Judas foi se suicidar e os outros 10 se afastaram com medo. João foi até o final, foi até a cruz e sofreu a morte de Jesus. Tanto é que de todos foi o único que teve uma morte natural, como dizia minha vovó, uma morte morrida. Todos os outros tiveram morte matada, né? Tinha morte morrida, morte matada. Todos os outros foram de alguma forma mortos, mas João morreu naturalmente, né? E foi a João que Jesus depois revela o Apocalipse, né? Então ele escreve lá no final o livro de Apocalipse com a revelação das coisas que iriam adiante, porque quando você tem algo muito precioso e você quer confiar em alguém, quer passar para alguém, você vai passar para alguém de muita confiança. Então o Apocalipse foi passado para João. João era aquele discípulo que caminhava todo o tempo com Jesus, e o Evangelho de João é o único que relata esse episódio fundamental, que é a ressurreição de Lázaro. Eu queria que nós mergulhássemos um pouquinho sobre isso. Eu vou ler alguns versículos, não vou ler todos,
porque o texto é bastante extenso. Mas no versículo 1 do capítulo 11 de João, começa assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Vamos parar um pouquinho aqui e depois avançamos. Vamos entender o que estava acontecendo. Jesus, por várias vezes, saía da Galileia, saía de onde ele estava e subia até Jerusalém. Era comum para o povo de Israel ir pelo menos uma vez por ano a Jerusalém, na Páscoa. Mas também era comum que eles fossem 3 vezes. Tabernáculos, eles subiam; Páscoa, eles subiam; e também eles subiam em Pentecostes. Eram 3 festas que eles estavam ali. Mas especialmente na Páscoa, todo judeu subia a Jerusalém. A gente diz subia porque, se você já esteve em Israel ou conhece, o Mar Morto fica 400 metros abaixo do nível do mar, e Jerusalém fica 800 metros acima do nível do mar. Então eles vêm costeando o Rio Jordão e chegam ali perto de Jericó e começam a subir. Uma subida de 1.200 metros, e ela é em curvas, você vai subindo. Então não se fala ir a Jerusalém, se fala subir a Jerusalém. E pelo menos umas 30 vezes Jesus foi a Jerusalém, porque ele foi morto talvez aos 33 anos, se você multiplicar por 3, tabernáculos, Pentecostes e Páscoa, pelo menos 99 vezes Jesus foi a Jerusalém. Não sei se tudo isso, mas bastante vezes. E ali, ele, toda vez que chegava em Jerusalém, passava por uma cidadezinha, ficava mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém, chamado Betânia. E ali ele ficava hospedado na casa de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E pela descrição nós entendemos que eles eram pessoas muito ricas, muito abastadas, por algumas razões. Em primeiro lugar, você vai ver lá no capítulo 12, quando Maria, capítulo 12, você vai ver 12, versículo 3, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. O nardo era um perfume caríssimo, poucas pessoas tinham dinheiro para comprar o nardo, mas eles tinham nardo em casa, então possivelmente eles eram muito ricos. Segunda característica, quando Lázaro morre, você vai ver no capítulo 11, que muitas pessoas foram até Betânia para chorar a morte de Lázaro. Isso não era comum. As pessoas que não tinham posses, não tinham influência, não eram conhecidas, morriam e nem ninguém ficava sabendo. Mas aqui você vai ver que pessoas, quantidade enorme de pessoas, foram de Jerusalém, de outros lugares, até Betânia para chorar a morte de Lázaro. Então, certamente, eles eram pessoas muito influentes. E a terceira característica, mostra que Lázaro foi enterrado numa caverna. Não era comum, as pessoas simples, as pessoas mais pobres, eram enroladas num pano e jogadas num buraco lá. Mas se Lázaro tinha uma caverna, aonde ele foi enterrado e colocado uma pedra na frente, ele era rico. Jesus foi enterrado assim também, mas ele foi enterrado na caverna de alguém que emprestou para ele. Ele não tinha sua própria caverna. Quando Jesus morreu, alguém foi lá e falou: olha, eu vou doar o meu túmulo para Jesus ser sepultado, porque ser sepultado num túmulo, numa caverna, era algo muito caro. Então, algumas características mostram que Lázaro, Maria e Marta eram extremamente influentes nesta região. Isso é um detalhe muito importante, porque a Bíblia relata várias ressurreições, né? O filho da viúva de Naim e outros, mas aqui é um destaque em cima da ressurreição de Lázaro, porque não foi simplesmente uma ressurreição, foi um ponto que mudou completamente o ministério de Jesus. Vamos entender, Jesus estava distante, então as irmãs mandam chamar Lázaro, mandam chamar Jesus. Jesus, Lázaro está doente, uma doença para a morte. Jesus diz, lá no versículo 4, ao receber a notícia de Jesus, essa enfermidade não é para a morte. Só que é interessante que lá no versículo 14, Jesus diz assim, então Jesus disse claramente, Lázaro morreu.
Aqueles que gostam de pegar vírgulazinhas da Bíblia para tentar contestar, vão falar, então, Jesus disse que não era para a morte, mas disse que ele morreu. Nós temos que entender algo fundamental para caminharmos, não só na ressurreição de Lázaro, não é para caminharmos em todo o ministério de Jesus. Jesus tinha sempre um grande problema, quando ele encarava e conversava com as pessoas, porque Jesus falava com as pessoas no nível espiritual, e quem estava ao seu redor entendia no nível natural. Jesus falou para um homem, é preciso nascer de novo. Ele falou, mas eu vou entrar na barriga da mamãe outra vez? Você entende a dificuldade? Jesus chama os discípulos e fala, olha, tem uma multidão aí, dá-lhes de comer. Espiritual, ele fala, Senhor, nem se eu tivesse um dinheiro para ir lá no Guanabara comprar comida para esse povo, não dava. Jesus está falando no espiritual. Dá-lhes de comer era espiritual. Eu estou colocando vocês para alimentar essa multidão, com a palavra, com a unção, com a bênção, com a minha presença. Senhor, a gente não tem como dar comida. Teve outro episódio que Jesus estava com uma mulher na beirada de um poço, e ele disse para ela, se você beber da água que eu tenho, nunca mais você vai ter sede. E ela, mas o senhor não tem nem balde para pegar água. Você entende? A dificuldade que acontecia com o ministério de Jesus, que Jesus falava no espiritual, e as pessoas ouviam e colocavam isso no natural. Aqui quando Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte, Jesus estava dizendo, ao contrário, essa enfermidade é para que haja vida, essa enfermidade é para que as pessoas conheçam o poder de Deus, essa enfermidade para que as pessoas entendam o que é um milagre. Depois Jesus fala, ele morreu, mas então agora não tem o que fazer. Tanto é que Maria e Marta também, Jesus ficou um tempo, demorou, chegou 4 dias depois da morte, e Maria e Marta, Senhor, se tu estivesses aqui. É mais ou menos como a gente faz, né? A gente cobra de Jesus. Quantos aqui já cobraram de Jesus? Já deram um prazo para Jesus. Senhor, se meu emprego não sair até o final do mês, eu nem vou na igreja mais. Senhor, já nós colocamos prazos para Deus. Ou aquela oração lista de compras, você conhece a oração lista de compras? Senhor, eu quero, 2 pontos. Um namorado, uma casa, um emprego, isso, aquilo, tá bom, desculpe, em nome de Jesus, amém. É oração lista de compra. Nós achamos que Deus é o servo e nós somos o Senhor, quando o que nós temos que entender é que Ele é Senhor, nós somos os servos, Ele manda, Ele é soberano, Ele tem autoridade, é Ele quem determina, é Ele que estabelece os tempos, nós simplesmente somos abençoados só pelo fato de estar com Ele. E aqui quando Jesus não é para a morte, tanto é que Jesus ficou 2 dias ainda, imagina o desespero de quem levou a notícia. Jesus, Lázaro está morrendo, tá bom, e passa um dia, passa outro dia, o cara já estava ali, que já tinha comido unha, dedo, já estava quase no cotovelo, de ansiedade, será que Jesus não ama Lázaro? Tanto é que ele fala, aquele a quem tu amas, isso é mais ou menos assim, fazer uma pressãozinha, né? Um argumento mais forte. O senhor ama ou não ama Lázaro? Ele está morrendo, só fica aqui 2 dias. Eu aprendi ao longo desse tempo, né? É bom a gente passar um tempo, né, na presença do Senhor, que cada detalhe que existe na Bíblia tem um significado. Que a Bíblia poderia, no versículo 6, falar assim, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou algum tempo naquele lugar. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, o que está aí na sua Bíblia aí? Então se demorou, o que diz? 2 dias. Nada na Bíblia é por acaso. Cada detalhe tem uma mensagem para te passar. E esses 2 dias me chamam a atenção. E você vai ver, por exemplo, na parábola do bom samaritano, quando um homem estava descendo a estrada ao contrário de Jerusalém para Jericó, ali esse homem é atacado por bandidos e é largado lá, passa o sacerdote, passa o levita, ninguém dá atenção, até que o samaritano, que era tido como alguém de 2ª categoria, tanto é que eles chamam de bom samaritano, como se fosse uma exceção, ele pega aquele homem, cuida das suas feridas, leva para a hospedaria e fala com o hospedeiro, olha, leva-o para o hospital, e fala, você cuida dele, eu vou deixar com você 2 talentos, depois desses 2 talentos eu volto, se precisar de alguma coisa eu te dou um troco. O talento era o salário que alguém ganhava por um dia de trabalho. Então, mais uma vez, aquele homem era deixado na mão de alguém por 2 dias. Você fica pensando, mas por que 2 dias, né? Eu não vou falar da volta de Cristo não, mas não tem jeito,
Porque a Bíblia diz que um dia como 1000 anos como 1000 dias. E aqui o Senhor está mostrando ao longo do tempo, que o tempo da igreja é um tempo de mais ou menos 2000 anos. Pastor, que dia Jesus vai voltar? Não sei. Não sei que dia eu vou voltar, amanhã, depois, daqui a 10 anos, 50 anos, não sei. Uma coisa eu sei, a geração do arrebatamento já está sendo organizada. Muitos que estão vivos não vão morrer. Não sei se eu estou com 62, mas a Liz, que está com 5 meses, eu tenho certeza que ela vai ser arrebatada. Eu tenho certeza que a geração do arrebatamento já está sendo organizada. Porque o Senhor determinou para a igreja um tempo de, em torno de 2000 anos, para que isso pudesse agir. A igreja está agindo, nós estamos nos últimos tempos, por isso o Senhor está trazendo um novo tempo, nova unção, novos ciclos, nova revelação para as igrejas, não que seja uma revelação diferente da palavra, mas um propósito muito direcionado, muito firme, para que nós possamos estar entrando com as mangas levantadas na última colheita. Eu creio que nós estamos na última colheita de todos os tempos. O Senhor tem restaurado a sua igreja de tantas coisas que foram perdidas. Eu estive, Isaías, sexta-feira passada, assistindo a peça Rua Azusa. Quem não foi, eu recomendo que vá, é tremendo. Você chora, no meio da peça, falei, Márcio, me dá meu remedinho de pressão, porque o negócio já estava assim, é tremendo. O Senhor está restaurando as artes cênicas. Lá atrás restaurou a adoração, lembra? Azaf Borba, Ademar de Campos, esses antigos Isaías Mendes, lembra essa turma antiga assim? Deus começou a restaurar a adoração. De uns anos para cá, Deus começa a restaurar a dança. A Lagoinha foi usada para isso, de Belo Horizonte, e outras todas, foram levantadas para restaurar a adoração. E eu creio que Deus está restaurando as artes cênicas. Deus está restaurando, porque isso é nosso, é da igreja. O Senhor deu isso como expressão de adoração. E o inimigo roubou, o inimigo levou tudo, e nós estamos restaurando. Meu Deus do céu, uma peça teatral, no teatro, e a gente chora, e a gente louva, a gente adora, a gente canta junto. Tinha um casal na minha frente que percebi muito claro que ela conhecia o evangelho, ele não, tipo um namorado, alguém que foi. Aí de repente, na hora lá, alguém começa a louvar, todo mundo começa a louvar junto, ele levantou a cabeça assim, meio assustado, onde é que eu estou? Deus está restaurando, querido, te dando armas para você poder evangelizar. Eu vi aqui, está fácil evangelizar, é verdade. Ao contrário, as pessoas estão vindo buscar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é a solução, é a palavra de Deus que restaura o cansado, é a palavra de Deus que traz a água para bater a sede, para matar a fome, é a palavra de Deus. Nós estamos no tempo da igreja, e Jesus não foi correndo, Jesus ficou ainda 2 dias. Mas ele chega lá em Betânia. Maria, Marta vieram correndo. Jesus, se tu estivesse aqui, coisa e tal. Mas vamos pular esse pedaço. Vamos chegar lá no versículo 34, onde Jesus diz assim: e perguntou, onde o sepultastes? Eles responderam, o Senhor vem ver. E aí nós temos o menor versículo da Bíblia. O menor versículo da Bíblia é João 11:35, que diz assim: Jesus chorou. Eu já vi muita gente falando sobre esse texto, Jesus chorou. Jesus chorou porque ele amava Lázaro. Jesus chorou porque ele amava Maria. Jesus chorou porque ele amava Marta. Eu não entendo assim. Deixa a fé de lado, vamos no racional. Vamos no racional? Se alguém chegasse aqui desesperado, falasse assim, meu filho sumiu, meu filho foi sequestrado, eu não sei onde está o meu filho, mas eu sei que ele está ali na salinha, brincando, eu ia chorar com essa pessoa? Porque eu sei que ela está chorando, mas o menino está guardado ali. Alguém chegar, roubaram meu carro, meu Deus, eu vou chorar com a pessoa se eu sei que o carro está no estacionamento? Não tem lógica dizer que Jesus chorou por causa da morte de Lázaro. Jesus chorou quando ele viu a incredulidade das pessoas que estavam ao redor. Jesus chorou porque ele falou, gente, essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para glorificar o nome do meu Pai. Se você chamou, eu vou vir no meu tempo. Mas o povo chorava, o povo se desesperava. Maria e Marta já estavam quase que prostradas em depressão, porque Lázaro havia morrido. E diz a Bíblia, Jesus chorou pela morte de Lázaro? Não entendo isso. Não entendo. Basta juntar 2 neurônios que você não entende isso. Porque Jesus não choraria por uma coisa, ele sabia que ia ressuscitar Lázaro. Ele ia chorar pela morte? Não, ele chorou pelo povo, ele chorou pela manifestação de tristeza, de angústia, pela falta de fé.
E aqui chegamos no ponto que eu quero comentar hoje. Presta atenção. Qual é a diferença entre sermos servos de Deus, filhos do Senhor, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e não sermos? Qual é a diferença? Nós somos diferentes. O Senhor nos chamou para ser diferentes. Vamos voltar lá em Abraão. Abraão vivia no meio de um povo, olha, era um povo idólatra. Era um povo que sacrificava crianças. Tanto é que quando Deus falou com Abraão, me dá o seu filho, Abraão não contestou, porque para Abraão entregar um filho sacrificado para um Deus era a coisa mais normal do mundo. Ele achou que Deus era igual ao outro. Me dá seu filho. Ele pegou o filho, caminhou e levou até lá e ia matar. Por quê? Porque para Abraão isso era normal. Ur dos caldeus, os caldeus tinham deuses chamados Moloque e outros tantos, que sacrifício de criança era normal. Mas quando Abraão leva Isaac ali no local e levanta aquele cutelo para matar Isaac, ali Deus fala, para Abraão, que eu vou te mostrar, eu não sou um Deus igual aos outros, eu sou o único Deus. Os outros pedem que vocês entreguem os seus filhos para sacrifício, não é? Pois é, comigo é diferente. Eu é que vou dar o meu filho para você. Você entende essa diferença? Todo o tempo Deus fala dessa diferença. Para Abraão sacrificar um filho era normal. Ele viu os seus parentes, ele viu os seus amigos, ele viu a sociedade ao seu redor fazer isso. Então quando Deus falou, me dá o seu filho, eu falei, mais um Deus que faz isso. Quando ele foi levantar o cutelo, Deus fala, para! Eu vou te mostrar, Abraão, eu sou o Deus que provê, eu é que vou prover o meu filho por você, eu sou diferente. E aí Deus faz uma proposta para Abraão, Abraão, olha, tenha um relacionamento diferente comigo, e eu terei um cuidado diferente com você. Essa é a base do relacionamento com Deus, um relacionamento diferente com Deus. Quando Deus escolhe Abraão, Deus falou, Abraão, do meio de todo esse povo pecador, eu te escolhi, para que eu tenha um relacionamento diferente com você, e você tenha um relacionamento diferente comigo, e que o mundo todo possa ver que é neste relacionamento que vai haver a bênção. A proposta de Deus desde o início foi ter um relacionamento diferente com Deus. Foi a mesma coisa com Davi, foi a mesma coisa com discípulos, a mesma coisa durante toda a Bíblia. A proposta de Deus é tenha um relacionamento diferente, porque eu vou ter um cuidado diferente. A Bíblia diz que nós temos o direito, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho é uma coisa completamente diferente, né? Aí tem um grupo de crianças ali na rua brincando, aí você quer agradar as crianças, você leva balinha para eles, gente, uma balinha para cada um, todo mundo fica feliz, né? No final do dia, você traz os seus filhos para dentro de casa, e você vai dar o quê? Uma caixa de serenata de amor. Para os outros, você deu balinha, mas para filho, é diferente. Para os outros, você dá balinha, para filho, tem uma fatia de pudim, aquela deliciosa, é só para filho. Eu quero dizer, querido, se você entender que você precisa ter um relacionamento diferente com Deus, Deus vai ter um cuidado diferente com você. O melhor de Deus está para nós. Salmo 23, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O que é isso? O Senhor vai preparar uma mesa na tua frente, ainda vai chamar os inimigos para ver. Vem cá ver o que eu faço com ele. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Chama os inimigos, olha o que eu faço com ele. Foi assim que aconteceu lá no livro da rainha Esther, você lembra? O que aconteceu? O Mardoqueu, o tio dela, o rei queria agradá-lo e perguntou assim, o que eu devo fazer com ele? Aí o cara que achou que era para ele, não era Amã, né? Não era para Mardoqueu, fala o seguinte, põe ele num cavalo, põe a estola real, o anel real, e anda pela cidade e diz o quê? Ele teve que fazer isso com Mardoqueu. Assim o rei faz aqueles que ele quer honrar. Já pensou você em cima de um cavalo? Estou falando espiritual. Você em cima de um cavalo, com a estola sacerdotal, estola real, um cetro na mão, coroa, anel, e Deus anda com você na frente daqueles que não conhecem o Senhor, quem sabe até te perseguiram, e diz, olha, assim Deus faz a quem Ele quer honrar.
Há uma diferença do relacionamento seu com Deus, se houver uma diferença do cuidado seu com Ele. Deus vai ter mais cuidado, Deus vai te abençoar. Todo mundo é filho de Deus, isso é mentira. Nós aprendemos muita mentira, não é? Cabral descobriu o Brasil, tadinho, estava assim, teve uma calmaria, ele não sabia o que fazer, deu uma voltinha, encontrou o Brasil. Mentira, Tordesilhas é 10 anos antes, eles já tinham feito o tratado para dizer daqui é Espanha, aqui é Portugal, todo mundo já sabia. A gente aprendeu que Cabral descobriu o Brasil, nada, Cabral descobriu nada. Cabral só veio tomar posse de uma coisa que ele já sabia que tinha. Aprendemos muita coisa errada na história. Aprendemos, por exemplo, que todo mundo é filho de Deus, não tem isso na Bíblia. A Bíblia diz que todos somos criaturas. Mas diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então só é filho de Deus aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. E como filho nós temos herança, como filho nós temos legado, como filho nós temos o mesmo DNA, como filho nós temos o direito de nos assentar à mesa. Você entende isso? Jesus olhou e sabia que a morte de Lázaro era simplesmente um acontecimento para que o nome do Senhor fosse divulgado, fosse honrado, porque Lázaro era um homem de influência, e ali Jesus chega, depois você vai ler o texto, todo mundo corre para ver o que estava acontecendo, e Jesus chega lá diante do túmulo, fala com a igreja Shalom em Betânia, tinha uma igreja Shalom lá em Betânia, fala com os irmãos da igreja Shalom de Betânia, olha, tira a pedra. Eles arrastaram a pedra. Você acha que Jesus não poderia mandar aquela pedra sair? Pedra, virava um meteoro. Mas a pedra eles tiraram, e aí Jesus falou, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ele vem, todo amarrado, lenço cobrindo o seu rosto, imagino que tenha sido mais ou menos. E o que Jesus fala para aquela igreja? Desatai-o e deixai-o ir. Esse texto fala muito sobre o papel da igreja. O primeiro papel da igreja é trazer Jesus para perto das pessoas, é o evangelismo. Quando você evangeliza, quando você chama os irmãos para vir à igreja, quando você dá um folheto, quando você dá um testemunho, quando você, através das redes sociais, evangeliza, é o primeiro papel, que é o papel de Marta, Maria, que mandaram chamar Jesus. Então, faça isso, querido, leve Jesus para perto daqueles que estão mortos ou na iminência de morrerem. Talvez você conheça muitas pessoas que estejam na iminência de morrer, não estou dizendo fisicamente não, mas casamento morrendo, ministério morrendo, esperança morrendo. Leve Jesus, foi o que a igreja fez. Só que Jesus muitas vezes quando chega a pessoa já está morta, e o que Jesus faz? Aí Jesus faz o papel que só ele pode fazer, ressuscitar, sai Lázaro, e Lázaro sai. Jesus chama a igreja no segundo papel, desatai-o e deixai-o ir, porque se não mexessem com Lázaro, deixasse ele igual uma múmia, 3 dias depois estava morto outra vez. Imagina, glória a Jesus, aleluia, vamos comemorar. Cadê Lázaro? Ficou. Ui. Mas Jesus chama a igreja Shalom reunida ali em Betânia e fala, desatai-o e deixai-o ir. Esse é o segundo papel da igreja. Qual é? Libertação, cura interior, discipulado, aconselhamento, ensinamento, confronto, porque a igreja confronta. Quem não gosta de confronto, vai para um lugar que seja tranquilo, né? A igreja é confronto. Sabe por que a igreja é confronto? Porque Jesus é confronto na nossa vida. Eu vou participar daquela igreja. Imagina se o pastor Isaías chega para alguém e fala assim, endemoniado, sai daqui. Me chamaram de endemoniado, vou embora, não volto nunca. Foi assim que Jesus falou com Pedro. Satanás arreda de mim. Pedro continua firme, porque ele tinha um propósito, ele sabia qual era o objetivo dele. Ele foi confrontado, muitas vezes ficou ali. E a igreja de Betânia trabalha, então desata Lázaro, tira aquele lenço, e Lázaro então começa a viver. E aí começa o grande problema. Até então, existiam os fariseus e os saduceus, que eles viviam confrontando Jesus, mas na maioria das vezes separados. Os fariseus confrontavam, os saduceus confrontavam. Fariseus e saduceus eram duas linhas dentro do judaísmo que eram antagonistas. E eles faziam parte do sinédrio, que era a cúpula, onde eles decidiam todas as coisas. Existiam fariseus e saduceus. Os fariseus eram mais populares.
eles andavam no meio do povo, eram mais numerosos. Os saduceus eram mais elitizados, tanto é que fala assim, saduceus e sacerdotes, fariseus e escribas. Então o fariseu era povo, os saduceus eram aqueles mais elitizados. Todos os sacerdotes eram saduceus, Anás, Caifás, os sacerdotes eram saduceus. Eles é que tinham comando, mas eles não podiam fazer as coisas que queriam, porque os fariseus tinham o povo na mão. Então, quando o sacerdote decidiu alguma coisa, eles dependiam dos fariseus para implantar. E eles nunca tinham conseguido atacar Jesus, porque eles estavam divididos, fariseus de um lado e saduceus por outro. O que acontece na ressurreição de Lázaro? Os dois se unem. Por quê? Porque os saduceus não criam na ressurreição. Eles entendiam que a pessoa morria e não voltava nunca mais, na verdade morria e desaparecia. Eles não acreditavam na vida após a morte. Os fariseus já acreditavam na ressurreição, mas os fariseus acreditavam que Deus jamais viria à terra. Deus não dá poder para outras pessoas. Quando Jesus ressuscita Lázaro, a ressurreição de Lázaro incomodou os saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Incomodou os fariseus, que não acreditavam que Deus podia vir à terra. Então eles se unem, e a partir dali, está lá no versículo 53, João 11, 53, diz assim: desde aquele dia resolveram matá-lo. João 11, 53. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Presta atenção, parece que a morte e a ressurreição de Lázaro foi simplesmente um acontecimento na família. Lázaro morreu, Jesus ressuscitou, ele segue a vida. Não. A ressurreição de Lázaro foi um momento onde todos os inimigos de Jesus se unem e começam a persegui-lo, e começam a matar, e não só começam a matar, dá uma olhada lá em João capítulo 12, versículo 9, João 12, 9, tem um título aí, vamos ver, João 12, 10, mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Por que matar Lázaro? O homem ressuscitou, mas mata, não, mentira, boato, fake news, ele não morreu. A morte de Lázaro faz uma mudança, de tal forma que todo o universo ao redor de Jesus começa a perseguir Jesus e começam a querer matar Lázaro. Vamos entender isso na nossa vida. Em primeiro lugar, nós não vivemos pelo racional, nós vivemos pela fé. O mundo vive pelo racional. O mundo, 1 mais 1 é igual a 2. Diante do Senhor, 1 mais 1 é igual a eu não sei o quê. 1 mais 1 é igual, olha a quantidade aqui. A matemática do Senhor é completamente louca. A matemática do mundo é eu só dou se eu tiver. A matemática do mundo é eu dou para ter. É completamente diferente. A matemática do Senhor é completamente diferente. A do mundo é eu só dou se eu tiver. A de Deus, eu não tendo, dou e passo a ter, porque o Senhor vai me abençoar. Nós não podemos viver pelo racional. Há uma diferença entre quem vive pelo racional e quem vive pela fé. Quem vive pelo racional é aquele que é guiado pelo racional, não crê no poder de Deus, não crê na manifestação do Espírito, não crê em milagres. Nós que vivemos pela fé, vamos caminhar em milagres, vamos caminhar em manifestação de Deus, vamos caminhar naquilo que o Senhor tem para nós. Quando o Senhor falou, é necessário nascer de novo, não racionalize isso. Vou ter que entrar na barriga da mamãe, não é um nascimento espiritual. Quando o Senhor falou para os discípulos, olha, alimenta essa multidão, não racionalize isso, porque não tem matemática que feche, porque Jesus estava falando, faça um milagre, alimente-os com a palavra, com a sua presença, e aqui está a diferença entre o crente e o não crente, aqui está a diferença entre aquele que conhece a Deus e não conhece a Deus. O que não conhece a Deus vive pelo racional, tudo é na matemática, tudo é 1 mais 1 igual a 2, tudo eu não acredito, eu só quero saber o que os meus olhos veem. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se para crer eu preciso ver, não existe fé, existe racional. Esse episódio aqui de Lázaro é o confronto entre o racional e o espiritual. Nem as suas irmãs acreditavam. Ah, Jesus, ele já morreu. Ninguém acreditava. Aquelas carpideiras, aquelas choretas que ficavam ali ao redor, choravam, mas só Jesus, até os discípulos. Tem um lugar aqui que Tomé diz assim, vamos lá porque nós vamos morrer com ele. Ninguém acreditava, mas Jesus sabia. Ele falou, isso aconteceu para que o meu Pai seja glorificado. E aí mudou toda a história. Sabe, querido, nós não podemos marcar data com o Senhor. Porque quando nós marcamos data, nós estamos marcando data em cima do nosso racional, em cima do nosso cronograma,
em cima do nosso calendário, e nem sempre esse calendário de Deus, esse calendário é o calendário de Deus, porque o Senhor, Ele sempre tem uma visão além do natural. Eu costumo dizer que toda bênção é igual uma moeda. Você tem uma moeda, você tem cara e coroa. Ou seja, a bênção que o Senhor vai te dar, ela é cara, ela é natural, é homem, mas ela tem por trás uma bênção espiritual. Ela é cara e coroa, ela é natural e ela é espiritual. Se nós fossemos caminhar só no natural, não precisa ser crente, para quê? Se você vem para a igreja só por causa dos benefícios naturais, e tem vários, né? Um povo selecionado, um povo ético, um povo que está procurando se acertar, é gostoso, é um ambiente, tem um espaço para as crianças, tem um espaço para os jovens, que coisa gostosa a igreja. Mas olha só, se for só pelo natural, tem lugares melhores. Aqui que eu saiba, não tem uma piscina, aqui tem, está fechada, né? Não tem uma piscina para a gente tomar banho. Tem sauna? Não tem sauna. Uma quadra de futebol? Não tem. Society? Não tem. Salão de festas, assim, para dar festa todo final de semana? Não tem. E tem lugares melhores para isso. Se você está na igreja por causa de relacionamento social, se você está na igreja por causa dos benefícios, se você está na igreja por causa daquilo que você vê, olha, tem lugares melhores. Tem uns clubes aí que você paga pouquinho, você pode frequentar. Agora tem espaços públicos de piscina. Igreja não é para isso. Igreja não é para que eu possa receber. Igreja é para eu chegar e querer falar: o que eu posso te dar, Senhor? Mas à medida que eu entrego para o Senhor a minha vida, o meu ser, a minha família, a minha vida, aí é que nós somos diferentes, porque aí nós vamos alcançar milagres, vamos alcançar bênçãos, vamos alcançar unção que ninguém vai alcançar, porque isso é só para os filhos, é só para os filhos. Talvez nós estejamos hoje perdendo muitas bênçãos, talvez não, certamente estamos perdendo muitas bênçãos, porque nós estamos colocando Deus dentro de uma caixinha, estamos colocando Deus dentro do racional, estamos colocando Deus comparando com outras coisas. É impossível, eu acho que não vai acontecer. Se você acha, não vai acontecer mesmo. Nós temos que conviver e nos relacionar com Deus pela fé, porque a fé remove montanhas. Pastor Isaías falou disso hoje. Montanhas existem, o mundo é cheio de montanhas, dificuldades, hora de subir, hora de descer. Você acha que vai descer devagarzinho, tropeça, rola, sai direto, na hora de subir, né? O pessoal gosta de subir o costão, já subi muito. Agora eu fico embaixo orando: Senhor, abençoa o povo que está subindo. Eu tinha um sonho de subir o Monte Sinai, agora só o espiritual. Os irmãos que foram há pouco tempo, saem às 2 horas da manhã, passa 8 horas subindo, chega lá em cima, fica meia hora, 8 horas descendo. Os 62 anos não permitem, eu estou só hora, só espiritual agora. Senhor. Se nós formos medir as coisas de Deus pelo natural, e eu tenho visto pessoas perdendo bênçãos por causa do natural. Mas eu não sei como eu vou fazer. Querido, presta atenção, o Senhor falou para você deixar isto, deixar esse lugar, deixar essa posição, mudar, se entregar para o Senhor. Mas sabe, eu não estou entendendo. Dentro da mesma caixa não cabe entender e fé. Dentro da mesma caixa não cabe entender e fé. Porque onde entra o entender, a fé cai fora. Que a fé é a certeza das coisas que espero, a prova das coisas que não se veem. Se eu tentar entender todas as coisas que Deus está fazendo, eu não tenho fé, porque a fé é acontecer sem que eu possa entender. Eu não entendo. Tem um canto que estão cantando agora, eu não sei, como é que é? Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que o que Ele fizer é melhor, é perfeito. É perfeito. É melhor do que a gente pensa. Queridos, nós podemos começar a testemunhar aqui, e vamos fazer uma filinha um atrás do outro, de bênçãos e milagres que aconteceram na nossa vida, sem que nós tenhamos a menor chance de entender. Fé e entender não cabem dentro da mesma caixa. Obediência e explicação não cabem dentro da mesma caixa. Você já pensou nisso? Às vezes nós queremos obedecer, mas queremos explicações. Então não é obedecer. Obedecer é assim: vai, vou. Agora fala: vai, para quê, aonde? O que eu vou fazer, com quem? Quanto é que vai ser? Isso não é obedecer. Quando eu me convenço que eu tenho que fazer, não é obediência. Abraão não entendeu nada. Deus falou com ele: sai, para onde? Não te interessa. Como é que eu vou? Não vou te contar.
E Abraão foi, isso é obediência. Quando nós começamos a perguntar a Deus muitas coisas, isso não é obediência. Você fala para o filho, filho, faz isso. O obediente é aquele que vai e faz. O que começa a pedir explicação, por quê? Com quem? Aonde? O que eu vou ganhar com isso? Isso não é obediência. Entendeu? Entendeu e ele fez porque ele concordou. Não é obediência quando nós concordamos. Obediência é quando nós não entendemos. A fé acontece quando nós não entendemos. Porque quando entendemos não há fé. Quando é natural não há fé. Se eu falar que eu estou com um relógio aqui, não é fé não, está aqui. Agora se eu falar, eu vou ganhar um carro amanhã, isso é fé? Eu não sei, não vi o carro ainda. E aqui a grande diferença é exatamente aqueles que entenderam. Jesus foi aquele que entendeu, e na vida inteira foi aquele que entendeu, e poucos na Bíblia entenderam o Senhor. No Velho Testamento tem um personagem, sabe quem é esse personagem? Davi. Davi, Deus falou que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele entendeu a adoração. Ninguém entendeu. Obedeceram. Samuel obedeceu, mas não entendeu. Todos obedeceram, mas Davi entendeu. Tanto é que Deus trata ele de uma forma especial, que Jesus é a raiz de Davi. Deus trata ele de uma forma especial, que ele entrou lá no Santo dos Santos, comeu no lugar santo, comeu os pães da proposição, e não aconteceu nada com ele, porque Deus entendeu que ele, sendo rei, tinha um coração na presença de Deus, ele também era sacerdote. Foi o único no Velho Testamento que entendeu Deus. E aí Deus chama ele de homem segundo o coração de Deus. Ele entendeu, eu preciso adorar, porque é disso que Deus gosta. A palavra que Deus está trazendo para nós nessa noite é que sejamos diferentes, caminhemos diferentes, vivamos diferentes, nos relacionemos com Deus de uma forma diferente. Não é uma forma racional, é uma forma de milagres. E talvez você não tenha deixado Deus agir na tua vida porque você está esperando que Deus vá agir do jeito que você pensa. E o Senhor age de uma forma completamente diferente. Maria e Marta acharam que Jesus ia chegar lá e impedir Lázaro de morrer. Mas Jesus deixou ele morrer para depois ressuscitar, porque aquela ressurreição ia mudar todas as circunstâncias a respeito do seu ministério. Então não era só a ressurreição de Lázaro que era importante. Além da ressurreição de Lázaro, a morte de Jesus e a perseguição de Jesus tem a ver com a ressurreição de Lázaro. Talvez a nossa mente seja tão pequenininha que a gente só quer aquele milagrezinho nosso. Senhor, eu estou precisando de dinheiro. Aí Deus vai, que bem, não. Mas Deus quer fazer mais. Deus quer ativar a sua fé. Deus quer que aconteça um milagre, para que você possa testemunhar, para que você possa mostrar. Querido, ser igual não precisa ser crente. Hoje, lamentamos muito, muitas igrejas estão deixando com que o relacionamento de crente passe a ser um relacionamento igual, é igual a todo mundo. A única diferença é que você vai no domingo lá na igreja cantar. Aí não é nem louvar, é cantar, né? Você vai ouvir um discurso, que aí não é nem palavra, é discurso. Aí você vai e sai de lá feliz. Tem um personagem novo que surgiu no Brasil nesses últimos tempos. Na nossa época não tinha. Na nossa época tinha o católico não praticante, lembra? Hoje tem o evangélico não praticante. Eu sou da igreja tal. Que benção. Quem é o pastor? Pastor, sabe que eu esqueci o nome dele? Sim, querido. E quais horários de culto? Olha, eu vou domingo à noite, mas domingo de manhã eu nem sei que horário. Durante a semana tem culto também. São aquelas pessoas que não têm coragem de dizer, eu não creio em Deus. Eu sou ateu. Ou eu pratico coisas que não são de acordo com a palavra. Ele não tem coragem, porque ele já ouviu a família dele, ele já tem uma formação. Então ele quer dizer que ele é crente. Mas para ser crente, para ser servo de Deus, precisa caminhar num relacionamento diferente com Deus. Buscar a presença do Senhor. Ter ansiedade, ter vontade de buscar a palavra, de ler a palavra. Eu sou servo de Deus, tá, vamos abrir em Abacuque. O quê? Abacuque, tem na Bíblia? Não, então vamos para Naum. Naum? Tem Naum na Bíblia? Não, na minha não tem não. Vou ver aqui, olha, não é que tem. Zacarias, gente, eu sei que Zacarias era o porteiro do meu prédio. Não conhece a palavra de Deus.
Você admite um advogado que não conhece as leis? Você admite um médico que não conhece remédios, que medicamento receitar? Você consegue entender um marceneiro que não consiga separar as ferramentas, formão, plana? Um vendedor que não sabe fazer contas e te fazer troco? Agora, como é que pode ser um crente que não conhece a palavra? Um crente que não gaste tempo na presença de Deus? Um crente que não esteja todo o tempo querendo fazer o que o Senhor falou, ir por todo mundo e pregar o Evangelho, levando pessoas a conhecer o Senhor? Aí, para ser igual, querido, não precisa ser crente. Ser crente é diferente. Pastor, é um preço alto. Tem dois preços. O preço da salvação, Jesus já pagou ele totalmente na cruz do Calvário. Não precisa acender vela, não precisa andar de joelho, não precisa fazer promessa. Jesus já pagou todo o preço. Agora, existe um outro preço, que é o preço da caminhada, da santificação, da presença de Deus, do dia a dia. Porque se não fosse para isso, se fosse só para ir para o céu, era assim: você quer aceitar Jesus? Quero, ir para o céu. Mas não é. Por que nós estamos aqui? Porque o Senhor nos colocou aqui para termos uma vida de comunhão com Ele, buscando o Senhor, entendendo as coisas de Deus, entendendo os milagres do Senhor. Quando o Senhor trouxer uma palavra, você tem que entender: Senhor, eu preciso receber isso e caminhar na presença do Senhor de fé em fé, acreditando em milagres do Senhor. Se vocês estão aqui debaixo desse prédio, foi um milagre, não foi, pastor Isaías? Se vocês têm pastores, foi um milagre. Se eu estou aqui pregando, foi um milagre. Uma penca de milagres. Porque pelo natural, nós não estaríamos aqui. Pelo natural, talvez aí estivesse vendendo um carro. Não é, Isaías? Talvez se eu estivesse lá, voltado para informática, outras coisas, mas eu não sei nem se eu estaria vivo, nem se eu estaria casado, nem se eu teria filhos. Tudo que acontece é milagres. E para ser igual, queridos, ao mundo, crendo só no racional, crendo só no que vemos, crendo só naquilo que nos falam, não precisa ser crente. Se você escolheu aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você decidiu mudar de vida, acreditar no milagre, deixar o racional de lado. Eu não estou dizendo que a gente fica abestado, que a gente não tenha cuidado, que a gente não tenha que muitas vezes fazer contas. A gente tem que analisar as coisas, né, Francisco? Ver como é que as coisas funcionam, buscar de Deus, mas o passo de fé, ele é imprescindível. Ele é imprescindível. E a palavra que eu te trago hoje é essa, querida. Você quer milagres na sua vida? Você quer que Deus tenha um cuidado especial com você? Você quer ser o filhinho amado que Ele chama no colo e faz cafuné, faz cosquinha? Você quer ser aquele filhinho amado que você fala: pai, eu não sei o que fazer, e Deus vem e fala com você? Quer? Então tem um relacionamento diferente com Deus. Uma vez nós estávamos reunidos com alguns filhos ministeriais, eu falei assim: olha só, o pai tem 10 filhos. Aí está todo mundo ali. O pai fala assim: eu vou na padaria comprar pão. Aí um pequenininho fala: eu vou com você, e dá a mão. Os outros não vão. Chega lá na padaria, aquele que foi com o pai, fala assim: pai, eu queria um sonho, você me dá? O pai compra e dá, não é assim? Comprou para os outros? Por que deu para aquele? Porque ele estava do lado. Talvez Deus tenha trazido pão para você, está te alimentando, mas você quer o sonho? Você quer o brigadeiro? Você quer o pão doce? Dá a mão com o Senhor e anda com Ele todo dia, todo tempo. Quando você aceita Jesus, o Senhor fala que vai te sustentar. É uma promessa de Deus. Não vai faltar o pão na tua casa, não vai faltar o teu sustento, mas se você for aquele filho que fala: eu vou com o Senhor na padaria, chega lá seu pai, o filhinho, o único que foi, os outros estão lá jogando videogame, para padaria: pai, me dá esse pão doce aqui. O pai compra o pão doce. Se for neto, então compra a padaria inteira. E os outros que ficarem em casa vão receber a bisnaga lá, o pão, talvez com mortadela, presunto,
o que todo mundo recebe. Mas quanto mais você estiver perto da presença do Senhor, coladinho com Ele, você vai ganhar mais pão doce, você vai ganhar bênçãos diferenciadas. Quanto mais você buscar o Senhor, mais o Senhor vai falar com você. Não é que Deus ama mais a um do que a outro, o pai não ama mais aquele menino do pão doce do que os outros que ficaram em casa, não, é porque ele estava do lado. Aí você sai daqui domingo, aí pega a roupa de crente, pendura atrás da porta e vira trabalhador, empresário, sei lá o que, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, lidando com os problemas, e Deus até vai te abençoar, enquanto o outro irmão está lá buscando a presença do Senhor. Ele acordou de madrugada para orar, ele buscou do Senhor, ele ajoelhou, ele pegou a palavra, ele leu, ele colocou um louvor no carro dele, todo o tempo buscando a presença do Senhor. Ele vai ganhar o pão doce, você não vai ganhar, e não reclame por isso, não vai dizer que Deus ama mais a ele. É só lá na nossa igreja, aqui não deve ter não, aquele que chega, Deus não me ama, aqui não tem não, não tem não, Deus não me ama, eu não sei, sabe, Deus me abandonou, o outro irmão está sendo abençoado, a outra casou, eu estou solteiro, aquele negócio todo. Meu filho, se você estiver longe do Senhor, esquece, as bênçãos vêm para quem está perto, é assim. Olha, tem uma coisa, gente, tem um doce aqui, quem quer? O primeiro que chegar, o outro que demorou, perdeu. Por que João recebeu o Apocalipse? Por que João teve uma palavra do Senhor, disse, Maria, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Jesus pediu a João para cuidar da mãe dele. Por que João foi diferenciado? Porque João andava com Jesus todo o tempo. Sempre Jesus estava, João estava do lado. E ele teve algo diferente. O Apocalipse é de João, não é de Pedro, não é de Paulo, não é de Tiago, não é de Filipe, é de João. Você quer o pão doce do Senhor? Você quer uma bênção especial? Você quer uma solução para o problema que você está enfrentando hoje? Seja diferente com Deus. Seja diferente com Deus. Uma vez eu me perguntei, nós nos perguntamos, Vera, gente, o que nós temos diferente? Já se perguntou isso? Tantas pessoas na nossa faixa etária, tantas pessoas que conviveram conosco, né? Francisco participou disso também, lá no nosso tempo de jovem. Nós já fomos jovens, acredite você, não tínhamos barriga, tínhamos cabelo, era pretinho, sabe, era uma juventude, tinha uns 100 jovens ali, Metodista Central de Niterói, tinha uns 100 jovens. Uma vez fizemos uma caravana ao Rio Grande do Sul, um ônibus lotado, adolescentes, jovens. Cadê a maioria deles? Cadê Francisco? Cadê Isaías? Eu não sou melhor do que ninguém. A gente peca igual. A gente duvida igual. A gente tem medo igual. Medo todo mundo tem. Qual a diferença do covarde e do corajoso? É porque o covarde foi vencido pelo medo. E o corajoso enfrentou o medo, mas medo todo mundo tem. Medo, pecamos, desanimamos, tem hora que a gente fala, não vai dar. Mas por que Deus tem dado vitória àqueles que o buscam? Por causa da intimidade, do propósito de estar na presença do Senhor. A Shalom está fazendo 10 anos. Eu não sei, você não tem essa resposta, mas quantas igrejas foram fundadas mais ou menos naquela época? Terra Santa, nossa, está fazendo 21 agora, fez 20 anos em dezembro. 98, a quantidade, 98, 99, 2000, foi a época, a quantidade de igreja que foi fundada nessa época era um negócio de maluco. Cadê? Sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada fidelidade e perseverança. Fidelidade e perseverança. Você quer olhar lá na frente, olha 10, 20 anos à frente, melhor, olha gerações à frente. Eu tenho um texto na Bíblia que me causa um incômodo, Êxodo capítulo 20, que a Bíblia fala assim,
lá nos 10 mandamentos, Deus fala, eu visito a maldade dos pais nos filhos. Você já entendeu isso? Tem muita gente que não está fazendo a vontade de Deus, talvez não esteja tendo o peso, mas os filhos vão sentir. Assim como eu visito a fidelidade dos pais nos filhos. Os nossos filhos estão na presença do Senhor, os nossos filhos estão na presença do Senhor, os nossos filhos estão na presença do Senhor. A Liz é 5ª geração. A minha neta é 5ª geração de crente. Sabe o que é isso? Porque atrás tem lá o vovô Antônio, tem lá o Arlindo, tem lá nós, tem o André, agora já está a Liz, 5ª geração de servo de Deus. Ela vai ser diferente de outros? Ah, vai sim. Os seus filhos na presença do Senhor vão ser diferentes dos outros? Ah, vão sim. Porque a fidelidade, a perseverança, ela é honrada pelo Senhor. Quantos já foram crentes? Líderes, pastores, meu Deus do céu. Tem uma lista, gente que vai ficando mais velha, a lista vai aumentando, né? Pessoas que caminhavam conosco. Cadê o fulano? Ih, ó, está na 5ª esposa. Já abriu e fechou 32 igrejas. E os filhos? Ih, nem pergunta. Eu quero trazer uma palavra para você. 10 anos não são 10 dias. Há um legado que esses pastores receberam e que eles estão deixando, e não estão só deixando para Vivi e para Thaís, não, estão deixando para cada um que são, cada um que é filho ministerial, cada um que tem ouvido e tem recebido e tem caminhado. Já foi época de igreja ter membro, hoje a igreja não tem membro não, a igreja tem filho. Membro é aquele negócio que você vai lá, se membra e desmembra. Filho não, filho é aquele que fala, eu estou junto, pode contar comigo, o que precisar eu estou junto, na hora da alegria, na hora do pão doce, está junto, na hora que falta, estou junto também. Deus olha para cada detalhe, Deus olha para cada pensamento, Deus olha para cada ação. Ah, queridos, dá uma olhada, 20 anos na sua vida à frente, 30 anos, 40 anos, 100 anos, quando você não estiver mais aqui, se Jesus não voltar até lá. Que legado você está deixando? Lá em Êxodo 20 tem outro texto, honra teu pai e tua mãe. Nós não perdemos a oportunidade de honrar os nossos pais. E não é só o pastor Arlindo, eu não deixo de falar do pastor Davi. Meu Deus, que homem! Impactou a minha vida. Eu não deixo de falar do pastor Josué, que foi o pastor que me batizou lá na igreja batista. Eu aprendi com todos esses homens. O que eu sou hoje, tem uma boa parte do que eu estou fazendo, mas talvez a maior parte seja do que fizeram por mim. Eu tinha 5, 6, 7 anos de idade, minha mãe chegava na minha cama, Senhor, abençoa o Júnior, eu era o Júnior. Senhor, prepara para ele uma esposa, prepara para ele um ministério. Eu tinha 6 anos. 7, 12, sei lá quanto. Esposa, ministério, profissão. O que nós somos hoje é resultado daquilo que fizeram por nós, da perseverança, da fidelidade. Você quer bênçãos especiais na tua vida? Seja fiel ao Senhor, creia naquilo que o Senhor está falando. A sua, não caminhe por boas ideias, caminhe por ideias de Deus. O mundo está cheio de boas ideias, o cemitério está cheio de boas ideias. Não caminhe por boas ideias, caminhe por ideias de Deus. Hitler teve uma boa ideia, o Império Romano teve uma boa ideia, tantos tiveram boas ideias, que a história levou. Agora, ideias de Deus, elas se perpetuam. Perceba isso, meu querido. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Creia que Deus pode fazer milagres. Creia nisso, seja diferente, não procure ser igual. Se há um confronto entre o que a igreja diz
e o que o mundo diz, não tem nem papo, a igreja está certa. Se tem um confronto entre o que a Bíblia diz e o que o mundo diz, não tem nem papo, a Bíblia está certa. A Bíblia está certa. Tem certas coisas que, eu digo que tem personagens até na política, que para mim é uma tranquilidade, porque eu não tenho tempo de analisar todas as funções políticas, né? Então, tudo é uma situação, por que o fulano acha? Ele concorda, então eu sou contra. Tem uns políticos que são, o Brizola era assim, e outros, não vou falar nada dos atuais não, mas tem uns que eu fico querendo saber, qual a opinião dele? Isso, aí eu sou contra, se ele é contra, ele é a favor, se ele é a favor, é fácil. Então, para mim, eu faço também, o que a Bíblia diz? A Bíblia é contra, então eu sou a favor. Tem nem papo, tem história. Não tem, mas será que, não existe será, querido. A verdade de Deus é absoluta. O pós-modernismo trouxe a relatividade. A Bíblia é absoluta, é céu ou inferno, é santidade ou promiscuidade, é homem ou mulher, é Deus ou Satanás, é Jesus ou Satanás, é bênção ou não bênção, não existe mais ou menos. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu gosto de dialogar que eu não conheço, porque eu não sei mesmo qual é o coração de cada um aqui. Quero te convidar a ficar de pé. Alguém no teclado pode nos ajudar? Só o teclado. Eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor. Talvez você esteja passando por problema e você acha que Deus vai te dar a solução igual deu do seu colega, igual aconteceu com o seu colega no trabalho. Pode ser diferente. Pode ser diferente. A bênção é diferente. Eu trabalhei durante 37 anos como analista de sistemas e me aposentei, graças a Deus. E eu trabalhava em empresas estatais que salário é padronizado. Todo mundo tem o mesmo salário. Quantas vezes as pessoas chegavam para mim e falavam assim, mas como é que você consegue isso? Eu tinha o mesmo salário de todo mundo. Mas o dinheiro que Deus colocava na minha mão tinha bênção. Eu pude viajar, eu pude ir a lugares, eu pude conhecer, pude ir a Israel 4 vezes, por enquanto. Sabe? Colegas de trabalho que tinham o mesmo salário não conseguiam ir a São Gonçalo. Mas que podiam passar as férias em Itaipu, aqui pertinho. Por quê? Porque eu sou diferente, eu sou filho. E filho ganha pão doce. Quem não é filho ganha balinha, filho ganha caixa de serenata de amor. Eu sou filho, você é filho de Deus. Então sua vida vai ser diferente, sim. Deus vai dar solução, sim. Mas é impossível. Lembro que uma vez Márcia orou, ela tem as orações doidas dela, Senhor, falando sobre mim, eu preciso que ele trabalhe menos e ganhe mais. Eu falei, é maluca, querido, não deu um ano, eu fui promovido, ganhei mais, o volume de trabalho diminuiu, milagre, coisas assim. Esse é um caso, eu poderia contar vários. Querido, há um milagre esperando por você. Você só precisa acreditar. Você só precisa entender que você é diferente. Você só precisa entender que você precisa ter uma comunhão maior com o Pai. Porque o Pai vai dar o pão doce quem está do lado dele na padaria, quem está do lado dele na obra. Aí o pastor Isaías convoca, precisamos de irmãos para fazer isso. Você não vai. Os que forem, querido, vão receber bênção maior do que você mesmo. Não é que Deus os ame mais, não. É porque eles estavam perto do Senhor para receber a bênção na hora apropriada. Ah, não vou me dedicar à obra do Senhor não, porque eu preciso fazer não sei o quê, preciso ganhar dinheiro, preciso juntar dinheiro. Você vai juntar dinheiro, talvez até tenha sucesso. Presta atenção, nem tudo que está dando certo tem a bênção de Deus. Nem tudo que está dando certo é a bênção de Deus. O Império Romano deu certo durante muito tempo, o nazismo deu certo durante muito tempo. Me perdoa, até o petismo deu certo durante algum tempo. Mas não tinha bênção de Deus. Vê o final da história. Vê o final da história. Qual o final da tua história? Qual o teu legado? O que você está deixando para os seus filhos? Não é só dar certo, querida. Não é só boa ideia. É caminhar na direção do Senhor. Seja diferente. Só para concluir. Quando eu era jovem,
Os meus colegas de faculdade, nem na faculdade, no colégio ainda, eram muito diferentes de mim. Eu estudava no liceu, saíam do liceu para pegar menininha, para fumar, para não sei o quê. Chegavam no dia seguinte, tinham ficado com uma, com outra, com outra, com outra. Ouvi muita bobagem. Você não é homem não, você não pega menina. Ouvi isso. Até outros nomes que a gente não pode repetir. Porque eu decidi ser diferente. Eu e Márcio vamos fazer 40 anos de casado daqui a pouco, no ano que vem. Temos 3 filhos na presença do Senhor, 3 netos na presença do Senhor, um ministério, bênção. Os meus colegas, aqueles que saíam para ser igual, estão no 5º casamento, um se suicidou, falidos. Eu encontro com eles, eu acho que eles têm 90 anos. Cara, quantos é 62? Meu Deus! Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor aformoseia o rosto. Eu falo isso para jovem, seja diferente hoje, porque você vai ser diferente lá na frente. E eu falo para você, querido, seja diferente. Enquanto todos vão ter que passar por cima de regras, vão ter que fazer falcatruas para conseguir uma promoção, vão ter que, subornar para conseguir alguma coisa. Seja diferente, espere a tua vez. Não seja como aqueles que queriam que Jesus fosse ressuscitar Lázaro ou impedir que Lázaro morresse. Espere o momento do Senhor na tua vida. Feche os seus olhos. Quero orar por você. Sabe, querido, a igreja, a Shalom está entrando num novo tempo, um novo ciclo. Fica ligado nisso. Para o novo ciclo é preciso de novas pessoas. Não que vai trocar gente, mas é preciso de pessoas mais comprometidas. Pessoas que tenham maturidade para entender o que Deus tem e o que Deus quer. Deus quer te preparar para isso. Deus não quer soldado machucado na guerra. Soldado machucado na guerra é um perigo. Porque se ele ficar para trás, ele vai levar uns 3 ou 4 com ele. Eu quero declarar profeticamente que Deus está estabelecendo um novo tempo de milagres na igreja. Um novo tempo de fidelidade na igreja. Um novo tempo de santidade na igreja. Um novo tempo de submissão na igreja. 3 palavras-chave: santidade, simplicidade e submissão. Não perca isso. Não perca isso. Deixa o Senhor ministrar no teu coração. Se você está precisando de um milagre, seja na vida financeira, material, saúde, sua vida profissional, algo que venha sacudir, algo que venha mudar. Milagres mudam, milagres transformam. Não existe milagre que depois dele acontecido as coisas ficam iguais. Os milagres mudam a tua caminhada. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você precisa de um milagre, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu não sei qual milagre, eu não vou te perguntar, você não vai precisar contar para ninguém. Mas tem algo na tua vida que só um milagre resolve. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Chama a pastora Márcia aqui, pastor Isaías, pastora Vera. Só um milagre resolve. Se for só um negocinho pequeno que o médico resolve, não vem não. Se for uma situação que um pequeno empréstimo